Olá, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Gisele Uchoa e vamos estar trabalhando hoje sobre as orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, de acordo com o tipo de conjunção que as introduz, essas orações elas podem ser adversativas, aditivas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Como eu falei, para ser oração, ela tem que ter verbo, porque o verbo todo enunciado linguístico que tem verbo, eu vou chamar aqui de oração. Para ser coordenada, tem que ter duas orações, tá? E para ser sindética, tem que ter uma conjunção. Na aula anterior, nós explicamos a diferença da coordenada sindética para a sindética. Que a sindética, relembrando, é aquelas orações que são separadas por vírgula. Já a sindética pela conjunção. Então, aqui nós iremos aprofundar sobre essas coordenadas sindéticas, né? Que são ligadas por meio de conjunção. A aditiva. O que a aditiva faz? Ela expressa a ideia de adição, acrescentando algo à frase. Normalmente, ela indica fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequências ou conjunções coordenativas. Quais são as principais conjunções aditivas? O e, o nem, tá? Um exemplo aí, ó. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Observa que esse i aí está ligando a primeira oração para a segunda. A primeira oração eu chamo de oração principal e a segunda eu chamo de oração coordenada aditiva. Observa aí que na primeira nós temos o verbo discutimos e na segunda nós temos o verbo analisamos. As orações sindéticas aditivas, elas podem também estar ligadas pelas locuções não só, tá? Como mas também. Se ela dá uma ideia de adição, né? Ela vai ser considerada coordenada aditiva, tá? Outro exemplo aqui, ó. Como a conjunção nem tem um valor da expressão e, não, condena-se na língua portuguesa a forma e nem para introduzir as orações. Muita gente utiliza na linguagem coloquial, né? Então, aqui está colocando que a gramática condena esse tipo de uso. Então, você tem que fazer a opção por i ou por nem, tá ok? Não discutimos várias propostas e nem a maioria oralmente vai falar e nem analisamos quaisquer solução. Mas, na verdade, você não vai usar o i, né? Para você seguir a gramática correta. A segunda, adversativa. A oração coordenada adversativa, ela exprime fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, estabelecendo contraste ou compensação. Mas a conjunção adversativa mais frequente é a mas, né? Além dela, emprega-se porém, contudo, todavia, entretanto, e as locuções, no entanto, não obstante, introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, o nome já diz, adversativa, quer dizer ideia oposta. Quando eu falo adversário, não é alguém que está se opondo a mim, é a mesma coisa da adversativa. Então, vamos ver os exemplos aí, ó. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Observa que ele fala aí, ó, que o amor é difícil. Só que a segunda oração, ela contraria a primeira, que ela fala que mesmo ele sendo difícil, ele pode luzir em qualquer ponto da cidade. Então, esse mas aí é o que está ligando a ideia contraditória da segunda oração para a primeira oração. Outro exemplo, o país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Outra ideia oposta, né? De um lado, o país rico e do outro lado, a profunda miséria. Então, esse porém aí, que é a conjunção, ela foi utilizada para ligar as duas orações, tá? Outro exemplo. Tens razão, contudo, controle-se.
Também ideia oposta. Por ele ter razão, se ele fosse, por exemplo, concluir essa frase, ele colocaria para ele descontrolar-se. Mas, ao oposto disso, ele mandou ele controlar-se, né? Renata gostava de cantar, todavia não agradava, né? Então, ela gostar é uma coisa, mas mesmo assim ela cantando, ela não agradava quem ouvia. O todavia aí tá fazendo essa ligação, tá? Algumas vezes a adversativa pode ser introduzida pelas conjunções e. Lembra que eu falei para vocês nas aulas presenciais mesmo, aliás, na primeira aula que eu dei para vocês, que o português ele é cheio de regras e exceções. Então, no português não é igual a matemática, que é aquilo ali e pronto. O português sempre tem alguma coisa que foge da regra. O e, nós vimos lá na aditiva, que ele faz parte da aditiva. Mas, dependendo do contexto, ele pode ter valor adversativo. Então, vocês têm que ficar sempre atentos. Não dá para decorar a conjunção como se ela fosse isso ou aquilo. Porque no português, tudo depende muito do contexto em que está inserida aquela palavra. Muitas palavras em determinado contexto, ela significa algo e em outro ela vai significar outra coisa. Então, vocês têm que estar sempre ligados aí no contexto da frase, tá? Então, ó, Deus cura e o médico manda a conta. Esse I aí não tá, na verdade, a função dele aí é adversativa, tá? Ela tá dando uma ideia contrária à anterior. Quem cura é Deus, mas é o médico quem cobra a conta, né? Eu poderia, se eu fosse usar uma conjunção mesmo adversativa, eu usaria o mas. Mas aí nós usamos o e, mostrando que o e nem sempre ele vai ser aditivo, tá? A conjunção mas pode aparecer com valor aditivo. Olha aí, ó, já um exemplo contrário, ó. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Aí ela já não é adversativa. Entender essa questão do contexto? Que nem sempre uma conjunção que tá lá na regra que ela é isso, ela vai ser sempre isso, vai depender do contexto. Ela pode mudar, tá? O seu significado. Alternativo. As conjunções alternativas, elas expressam a ideia de alternância de fatos ou escolha. Lá nas atividades, coloca assim, marque a alternativa correta. O que isso quer dizer? Que você vai ter mais de uma opção para escolher, tá? Além dela, emprega-se também os pares ora, já, tá? Então, exemplo, diga agora ou cale-se para sempre. Observa que o ou aí tá fazendo uma ligação entre a primeira, que é o diga agora, olha o verbo dizer, e o cale-se para sempre, é o verbo calar. Observa, gente, que na primeira oração tem verbo e na segunda tem verbo. Para ser coordenada, tem que ter o verbo, tanto na primeira oração, que eu vou chamar de oração principal, quanto na segunda oração, que eu vou estar chamando de oração coordenada, tá? Ou aditiva, ou adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, tá? Outro exemplo aí, ó. Ora age com calma, ora trata a todos com muita esperteza. Então, aí também pode ver que tá dando opção. Esse ora, esse quer aí, a maioria não utiliza. Mas, a partir de agora, vocês podem estar utilizando nos textos de vocês, ok? Quanto mais, a conjunção, ela é uma matéria que ajuda muito na produção de texto. Porque, na conjunção, ela faz com que você evita repetir palavras. Então, é um recurso estilístico que você pode estar utilizando nos seus textos, tá? A gramática é para isso, é para ajudar você a se comunicar melhor, tanto oralmente quanto na escrita formal. Conclusiva. A conclusiva, ela exprime uma conclusão ou consequência referente à oração anterior. As conjunções mais típicas são logo, portanto, pois. Usa-se também então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Essas conjunções, elas introduzem as orações coordenadas sindéticas conclusivas. O nome já diz. Eu tenho a primeira oração, que é a principal, e a segunda vai dar a conclusão da primeira. Olha o exemplo aí, ó. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Então, ele explicou por que ele não pode pagar. Porque, na verdade, não tem dinheiro, tá ok?
A outra, a situação econômica é delicada, devemos, pois, agir cuidadosamente. Observa que uma está concluindo a outra. O time venceu, por isso está classificado. Né? Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Então, observa aí que nós temos a primeira oração, observa que tem verbo em todas, na primeira, e nós temos a segunda oração. E no meio dessas duas orações, nós temos a conjunção. Nesse caso dessas frases aí, nós temos conjunções conclusivas, como portanto, pois, por isso e logo. A conjunção oração coordenada explicativa indica uma justificativa ou uma explicação referente ao ato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem destaque são que, porque, pois, que introduzem as orações coordenadas sindéticas explicativas. Então, a explicativa ela é utilizada para explicar a oração anterior. Olha o exemplo. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Ele explicou o motivo dele ir embora. É porque ele cansou de esperar. Observa que o que está fazendo essa ligação aí entre a primeira e a segunda oração. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Olha aí, ó. Ele está cansado, aí ele explicou por quê. Estudou o dia inteiro. Cumprimento-o, pois hoje é o seu aniversário. Então, o motivo que ele cumprimentou, né, a explicação dele é porque era aniversário dele. Então, essas aí são as orações coordenadas sindéticas, tá? Relembrando, aditivas, dá a ideia de soma, de adição. Adversativa, dá uma ideia oposta, contrária. Alternativa, dá uma ideia de escolha. A conclusiva, que conclui, finaliza. E a explicativa, que dá uma explicação. Atenção! Cuidado para não confundir as orações coordenadas explicativas com as subordinadas adverbiais causais, que vocês vão ver mais no futuro, essas adverbiais causais, tá? Observa a diferença entre elas. As coordenadas explicativas, elas se caracterizam por fornecer um motivo, explicando a oração anterior. A criança devia estar doente porque chorava muito. Já a oração subordinada adverbial causal, ela exprime a causa do fato. Henrique estava triste porque perdeu seu emprego. A perda do emprego é a causa da tristeza de Henrique. Mas eu quero que você não precisa focar muito nessa parte aqui de oração subordinada adverbial, porque nós não estudamos ainda. Aí pode complicar um pouquinho mais. Então, fique só com o que eu falei anteriormente, ok? Isso aqui vocês vão ver mais pra frente. Que tenhamos sempre perseverança e esperança. Perseverança para os dias difíceis e esperança de dias melhores que virão. Um abraço a todos e até a próxima aula.